Olá, cursista! Sou a professora Ana Maria de Jesus Teixeira Alves. Continuaremos a trajetória de aprendizagem da disciplina de controle de riscos e sinistros do curso técnico em segurança do trabalho. Mais uma vez, peço que estejam munidos de papel e caneta para anotarem as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, caso surjam. Lembrando que cada dúvida ela deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Olha, estamos na nossa 4ª semana de estudo. Finalizaremos nossas teleaulas com conteúdo sobre brigadas de incêndio e estudos complementares no AVA. Na leitura do livro didático serão as aulas de 23 até a 30, páginas de 105 a 133 e discussão sobre os temas abordados. Vamos lá? Nesta aula de brigadas, você aprenderá conceitos básicos sobre brigadas de incêndio, abandono e emergência e entenderá qual é a diferença existente entre elas e suas respectivas funções. Segundo Camilo Júnior, de 2008, na antiguidade, o homem se deparava com inúmeros problemas, dentre os quais podemos destacar o combate a grandes incêndios que, quando ocorriam, se tornavam devastadores, visto que não podiam ser controlados e destruíam tudo o que havia ao seu redor. Entretanto, com o progresso das civilizações, o homem começou a se organizar para prevenir e combater incêndios, surgindo assim as primeiras equipes de combate ao fogo, que mais tarde foram denominadas Brigadas de Combate a Incêndio. Neste contexto, perceba que para haver uma segurança contra incêndio eficiente, é preciso observar 3 aspectos muito importantes: seleção e instalação correta de equipamentos. Deve ser realizada de acordo com o risco de edificações, sua utilização, áreas e número de ocupantes. Manutenção adequada de equipamentos. De nada adianta termos sistemas de prevenção e incêndio devidamente projetados para uma edificação, se eles não estiverem em perfeito funcionamento e prontos para seu uso imediato. E o último, o pessoal treinado. Esse é fundamental. Equipamentos instalados e manutenção adequada serão insignificantes se não possuirmos um pessoal treinado para fazer as operações de forma rápida e eficiente. Assim, podemos perceber o quão importante é formar e treinar as brigadas de combate a incêndios, pois é impossível que o corpo de bombeiro, de profissionais totalmente habilitados, estejam presentes em todos os locais, como empresas, comércios e indústrias. A legislação atual, ela determina a existência de grupos treinados para o combate a incêndio, abandono de local e situação de emergência. Já de acordo com o Conceito Etial 2008, as brigadas podem ser classificadas das seguintes maneiras: brigadas de incêndio, que são aquelas destinadas ao combate de princípios de incêndios nas edificações. São compostas de funcionários treinados, pertencentes a diversos setores da empresa, qualquer setor. Brigadas de abandono, que são aquelas destinadas a retirar a população das edificações em caso de emergência. São compostas de funcionários com treinamento específico para abandono do local. Estes funcionários não fazem parte da brigada de incêndio, pois em uma situação de emergência devem deixar o local junto com a população da edificação. Brigadas de emergência são aquelas que, além de combater princípios de incêndio, realizam a orientação para o abandono do local. São também responsáveis por sinistros e riscos em locais específicos, como inundações, vazamento de produtos perigosos e outros.
Essas brigadas, elas fazem parte de uma organização interna, formada por empregados da empresa, que devem ser preparada e treinada para atuar com rapidez e eficiência em caso de emergência ou princípios de incêndio. Camilo Júnior, 2008, ele quer somar conosco. Assim como você já pode imaginar, uma das maiores preocupações durante uma situação de emergência é você retirar as pessoas do local sinistrado e alocá-las em um local seguro, de maneira rápida, sem conflitos. Esse procedimento ele é chamado de abandono do local e ele deve seguir algumas normas. Bem, nas empresas, as situações de abandonos são denominadas coordenadas, pois uma brigada ela é treinada para agir de acordo com um plano pré-determinado. E cada um dos seus membros possui uma função específicas no local de evacuação do local. Então, o abandono é coordenado, pois as pessoas que trabalham nas edificações são treinadas para saber o que fazer nas situações de emergência. Vale a pena relembrarmos de alguns conceitos. Qual? Plano de abandono. Lembra? É um conjunto de normas e ações desencadeadas pela equipe de abandono, visando a remoção rápida, segura, de forma ordenada e eficiente de toda a população da edificação, em situações de emergência ou durante um exercício de simulação. Lembre-se de que é muito importante realizar com os trabalhadores exercícios periódicos de abandono, treinamento, com o objetivo de quê? Conscientizá-los e treiná-los para seguir corretamente as normas de segurança em caso de emergência. Esses exercícios devem ser programados para que todos conheçam as rotas a serem seguidas, bem como os tipos de toque de alarme que devem dar no início do abandono. Esta aula ela é fundamental para atividades posteriores, portanto, fiquem atentos, ok? Formação da brigada de abandono. Em um abandono coordenado, cada brigadista tem a função específica e sua responsabilidade, claro, durante o processo de evacuação do local. Dessa forma, podemos destacar as seguintes funções. Coordenador geral. Este aí ele é responsável por todo o abandono e é quem determina o seu início, é responsável por todas as decisões relativas ao abandono, é quem define as pessoas que irão ou não retornar à edificação após o sinistro ter acontecido. O coordenador de andar, que é responsável pelo controle do abandono em seu andar, é quem organiza a fila, verifica se as pessoas do seu andar estão na fila, é quem confere se todos os seus integrantes chegaram no ponto de encontro. Ainda ele deve inspecionar todo o andar, o coordenador, inclusive as salas, depósitos sanitários. Este ele deve dar atenção especial aos portadores de necessidades especiais, que precisam de ajuda, não é verdade? Idosos e gestantes. Um outro é o puxa-fila. É o primeiro componente da brigada de abandono em cada andar e deve estar identificado com o número do seu pavimento. Este é o responsável por iniciar a saída organizada, determinar a velocidade da saída e ajudar a manter a ordem e a calma do seu grupo, porque nessa hora todo mundo está em pânico. Serra-fila é o último componente da brigada de abandono e o responsável por ajudar na conferência das pessoas na fila, auxiliando o coordenador de andar. Ele também é responsável pelo fechamento das portas que ficarem para trás. Sim, tem que fechar todas. É quem deve ajudar as pessoas no caso de acidente ou de mal súbito, ok? O auxiliar é o componente da brigada de abandono sem função específica. Ele auxilia os demais componentes na vistoria da dependência do estabelecimento. Você não achou fácil?
Facílimo. Brigada de incêndio. Vejam agora a estrutura da brigada de incêndio e o número dos seus componentes. Coordenador geral é o responsável por todas as edificações que compõem a empresa. No caso de uma emergência ou de uma simulação, o coordenador é a autoridade máxima. Portanto, deve ser um gerente ou ter um cargo equivalente. É ele quem elabora o plano de prevenção, de combate a incêndio, é quem seleciona os funcionários que irão compor a brigada. O chefe de assessoria é o responsável pelo treinamento, fiscalização, a reciclagem da brigada. No que diz respeito aos assuntos de prevenção e combate a incêndio, ele presta consultoria ao responsável máximo pela brigada. Chefe de brigada é o responsável por uma edificação com mais de um pavimento, compartimento ou setor. Atua durante os sinistros, coordenando e comandando todos os líderes da sua edificação. Ele recebe e cumpre as orientações do coordenador da brigada e transmite-as a seus líderes. Em demais momentos, ele instrui e avalia as condições de treinamento dos componentes que estão sob sua responsabilidade. Avalia as condições dos equipamentos pertencentes ao seu comando. Esse é importante agora, ó. O líder é responsável pela coordenação, execução das ações de emergência em sua área de atuação. Durante a emergência, ele coordena os brigadistas que estão sob sua responsabilidade, cumprindo e fazendo cumprir as ordens emanadas dos escalões superiores. Bem, é o líder também que fiscaliza e confere a operacionalização dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio pertencentes ao setor. Brigadista, membro da Brigada de Incêndio. Você sabia que o bombeiro civil também é conhecido como bombeiro industrial ou patrimonial? É o indivíduo que presta serviço de atendimento de emergência a uma empresa. Ele possui formação profissional específica e exerce com exclusividade a sua função. Já o brigadista, que foi esse último que nós vimos, é um funcionário comum da empresa com treinamento de prevenção e combate a incêndios. É importante fazer essa distinção para não haver confusão entre os dois profissionais, ok? Diferente, né? Você aprenderá como formar uma brigada de incêndio. Vai aprender sim. Para isso é preciso que você conheça a NBR 14.276 de 2006. Vale a pena estar atento aos detalhes dessa norma. Sério, dá uma lidinha, hein? O curso de formação de brigadista de incêndio, ele é obrigatório para os candidatos que já foram previamente selecionados pelo responsável da brigada. E tem por objetivo proporcionar aos alunos conhecimento para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros. A norma define as características do curso conforme o grupo: tipo de ocupação da planta, o grau de risco da planta e o número de pessoas da população fixa do pavimento. Mas somente receberão certificado de brigadista com validade de 1 ano aqueles que obtiverem aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações teóricas e práticas. Sim, tem avaliação teórica e prática. E é necessário os brigadistas realizarem uma reciclagem anual das informações, hein? Na qual é obrigatória a realização de aulas práticas com ou sem fogo. Na composição e formação da brigada de incêndio, deve ser realizada de acordo com a disposição da NBR 14.276 de 2006,
Mais uma vez, eu sugiro você, aluno, que faça a leitura e a interpretação da NBR 14.276 de 2006. Se interagir melhor, ok? Mas anote aí algumas considerações que elaborei pela NBR 14.276 de 2006 e exemplos de composição de brigadas de incêndio. A definição do número de brigadistas por setor, pavimento e compartimento, que deve prever os turnos, a natureza de trabalho e os eventuais afastamentos. A composição da brigada de incêndio, que deve levar em conta participação de pessoas de todos os setores. O grupo de apoio e os bombeiros profissionais civis ou privados, que não são considerados na composição da brigada de incêndio da planta, devido às suas funções específicas. A planta que não for enquadrada em nenhuma das divisões previstas no anexo da NBR 14.276 de 2006 deve ser classificada por analogia com o nível de risco mais próximo. Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, serão acrescidas mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para um risco médio e mais um brigadista para cada grupo de 10 pessoas para um risco alto. Ficou claro? Quando em uma planta houver mais de uma classe de ocupação, o número de brigadistas é determinado levando-se em conta a classe de ocupação do maior risco. O número de brigadistas só é determinado por classe de ocupação se as unidades forem compartimentadas e os riscos forem isolados, ok? Você sabia que o gás liquefeito de petróleo, o GLP, é um gás incolor e inodoro? Isso mesmo, sem cheiro. Ele está presente nos botijões de cozinha e muitas vezes sentimos um cheiro característico e achamos que é do gás. Mas o que dá esse odor é um produto químico adicionado ao combustível GLP, que para que possamos perceber um eventual vazamento, ele acontece. O GLP é um gás volátil e queima muito facilmente. Por isso você deve ter bastante cuidado ao lidar com ele. É mais pesado que o ar, portanto, quando há vazamento, sua concentração se dá nos lugares baixos, onde a ventilação é naturalmente mais difícil. Por esse motivo, o gás fica acumulado e se mistura com o ar, ficando suscetível à explosão ou a incêndio, dependendo da concentração. Já sobre a explosão do botijão de gás, é importante você saber que esse é o motivo pelo qual o corpo de bombeiro é frequentemente chamado, pois acidentes com gás são violentos, podem até matar. Muitos têm medo de explosões ocasionadas por botijões de gás de uso residencial, mas raramente isso acontece, pois são dotados de uma válvula de segurança que se rompe quando o botijão está em um local sujeito a altas temperaturas. O que corre risco de explodir são os liquinhos. Bem, você conhece os liquinhos? São aqueles botijões com capacidade de 2 quilos e que não possuem válvula de segurança, isso mesmo. Qualquer contato com uma fonte de calor pode acabar gerando uma transmissão de calor indesejada, causando uma explosão. Mas fique tranquilo, estes estão fora dos padrões da norma, não existem mais. Outro detalhe, as mortes que ocorrem por vazamento de gás de aquecedores, a causa não é o GLP, e sim o monóxido de carbono, o mesmo liberado pelos escapes de veículos, resultando da queima incompleta da matéria orgânica dos aquecedores de água e gás.
Verdade. O vazamento é perigoso devido aos riscos que oferece, apesar do fogo ser mais destruidor. Ponto importante: não acenda as luzes. Abra todas as janelas para que o ar entre. Feche os registros do fogão ou bujão. Sobre a central de GLP, que de acordo com Fernandes 2010, é a área devidamente delimitada que contém recipientes transportáveis ou estacionários e acessórios, destinados ao armazenamento de GLP para consumo da própria instalação. A central de GLP deverá ter placas de sinalização junto ao acesso. O que deve estar escrito nessas placas? Inflamável e proibido fumar, ok? Para evitar risco de explosão. Bem, a partir de agora você vai saber o que fazer, né? O que faz parte do plano de segurança contra incêndio e pânico. Quais as exigências e determinações? Peço que atente-se para um detalhe. Cada estado tem seu código de segurança contra incêndio e pânico. Então, é importante você conhecer o corpo de bombeiros de seu estado para agir com segurança. Sério, todos são diferentes. As medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de riscos devem ser apresentadas ao corpo de bombeiro para análise. É fundamental que você saiba que todas as medidas de segurança estarão previstas exclusivamente no Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico, chamado de PISPs. Os PISPs a serem analisados pelo Corpo de Bombeiros referem-se a construções, reformas ou ampliações com área de 100 metros quadrados e acima disso. Excetuam-se as residências unifamiliares. Desse procedimento e cumprimento de normas dependerá a emissão do certificado de vistoria e conclusão de obras pela Prefeitura Municipal. Isso mesmo, uma vistoria sobre como que está a situação. O PISP deverá ser apresentado ao Corpo de Bombeiro com a assinatura do responsável técnico e do proprietário. O responsável técnico, ele apresenta ao Corpo de Bombeiro a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento onde o profissional registra a execução das atividades técnicas solicitadas em forma de contrato. Ficou claro? Para você compreender melhor o plano de segurança contra incêndio e pânico e as edificações, o PISP fala sobre elementos que devem constar nesse plano e o tipo de edificação de acordo com o risco. O PISP só pode ser feito por profissional habilitado e, além disso, deve estar em conformidade com as normas referentes a incêndio. Entre as medidas de segurança que devem constar, obrigatoriamente no plano estão o posicionamento da central de gases combustíveis, como o GLP, as fontes de suprimentos de água, a colocação dos extintores e os abrigos das mangueiras. Outra exigência pertinente ao plano diz respeito à classificação de riscos de incêndios das edificações. E para facilitar, é dividida em categorias como risco leve, moderado ou risco elevado. Apenas. Dependendo da data de construção, da ocupação da área e da altura da edificação, é que será feito o dimensionamento das medidas de segurança. No caso da residência unifamiliar, esta não se inclui nesse aspecto. Ficou claro? Para as edificações novas com área igual ou superior a 100 metros quadrados, sempre será exigido o PISP. Assim como para edificações que necessitam de proteção, como sistema fixos, como hidrantes, os chuveiros automáticos que nós já vimos, alarmes
de detecção de incêndio e outros, independente da área ou do número de pavimento, tem que ter essa vistoria. Claro? Iniciaremos agora as normas técnicas de combate a incêndio, onde as legislações são normas e fazem parte de um conjunto. Porém, se não existissem o trabalho dos bombeiros, dos brigadistas, ou o meu prezado técnico de segurança do trabalho, seria muito mais difícil. E já que estamos nos referindo às leis, quero que fique claro que a responsabilidade da prevenção de incêndio é do Corpo de Bombeiro, legalmente falando. Isso está escrito na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 144. Certo disso, afirmo que cada estado também tem sua própria Constituição estadual e tem ainda o Código de Prevenção de Incêndios. Fernandes, 2010, ele vem nos acrescentar que o Corpo de Bombeiro, de modo geral, adota o Código de Prevenção de Incêndios e normas correlatas por meio de vistorias técnicas para prevenir incêndios, ok? Sobre as normas brasileiras utilizadas pelo Corpo de Bombeiros, uma norma passa a ser obrigação quando é citada, referenciada por uma lei. Irei citar duas normas. A NBR 9077, que trata de saída de emergência em edifícios, e a NBR 10.897, que trata da proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Lembre-se, quando for fazer uma consulta às leis ou até o Código de Prevenção, você deverá usar o código e a legislação do seu estado em específico. Algumas podem coincidir, outras não. Por isso, você deve consultar o Corpo de Bombeiros do seu estado. Vale a dica, do seu estado. Cada um é diferente. O interessante é que mesmo morando em uma cidade sem Corpo de Bombeiros, todos devem conhecer os procedimentos que devem ser tomados em caso de incêndio. Bem, para seu conhecimento, o Corpo de Bombeiro ele foi organizado em 2 de julho de 1856, aqui no Brasil. Peço-lhe a atenção agora. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e gostaria que você me respondesse com sinceridade. Você está preparado? Sim ou não? Como proceder em caso de incêndio? Você sabe o número de emergência do Corpo de Bombeiros? Eu sei. 193. Já imaginou como proceder em uma situação de emergência? Será que você está preparado para responder as perguntas que o bombeiro lhe fará? Sim ou não? Talvez. E se ainda não está preparado, a partir de agora, saberá manter a calma e o controle para poder informar o bombeiro a respeito da situação. Quer ver? O primeiro passo é manter sempre a calma. Por mais que estejamos surpreendidos por uma situação crítica, entrar em pânico só piora a situação. Tenha sempre em mente o número 193. Grave no seu celular 193. Em caso de emergência, ligue. Nessa hora, todo mundo esquece. O segundo passo é identificar se ao telefone, informar o endereço corretamente e, depois desses dados, descrever a situação. Nós queremos fazer tudo ao contrário, não é verdade? Conte como iniciou o fogo. Isso é importante, porque muitas vezes o bombeiro já sabe como irá agir ao chegar no local. O terceiro passo é deixar a edificação. Se o incêndio for em um prédio, desça usando as escadas. Jamais os elevadores, porque pode ter corte de energia. Lembra? Se o local tiver portas corta-fogo, mantenha-as fechadas e só abra para a saída das pessoas.
O quarto passo é prestar atenção na fumaça. É possível enxergar através dela? Não. Ela está muito densa? Sim ou não? Se você se abaixar para o percurso até a saída, conseguirá respirar melhor. Nós vimos isso na aula anterior, lembra? E se você ficar preso em algum ambiente? Aproxime-se da janela e sinalize com um pedaço de tecido do que você tiver na mão, de preferência de cor clara. Esse foi o quinto passo, ok? O sexto e último passo. Se for possível, molhe suas roupas ou cubra-se com panos molhados. Serve para proteger contra o fogo. Aí, ó, repetir tudo que a gente viu na aula anterior, para você gravar, hein? Lembre-se sempre de fechar as portas de ambientes que ficarem para trás. Para quê? Para impedir a propagação do fogo. São sugestões, mas claro, tudo vai depender do local em que você está e as condições onde você se encontra. Claro, claro. Que fique claro, ok? Revise. Falarei agora sobre atividades e operações industriais de alto risco de incêndio. Aqui eu vou tratar de trabalhos a quente. As atividades de soldagem, esmerilhamento, cortes e outras atividades que possam gerar fontes de ignição, como aquecimento, centelha, chama, que são denominados trabalhos a quente. Bem, do ponto de vista do incêndio, é importante lembrar que o fogo é formado por 3 elementos básicos. Quais? Combustível, comburente e calor. Você lembra-se dessa aula? Então, quando tratarmos dos trabalhos a quente, temos a fonte de calor, que é a característica própria de todos os processos que nós já vimos. Com base nisso, a fim de evitarmos a ocorrência de incêndios e explosões nos locais onde realizamos essa atividade, é necessário que tomemos algumas medidas de ordem geral. Nesse contexto, a NR 34, revise-a, que trata de condições e meio de ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval, destaca que devemos fazer inspeção preliminar nesses ambientes de trabalho, de modo a assegurar o quê? Que o local de trabalhos e áreas adjacentes estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos ou contaminantes. Que a área somente seja liberada após constatação da ausência de atividade incompatível com o trabalho a quente. Que o trabalho a quente seja executado por trabalhador qualificado. Apenas. Ainda sobre essa norma, que fique claro que ela estabelece empregados a tomar as seguintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente. Providenciar a eliminação ou manter sob controle possíveis riscos de incêndio. Instalar proteção física adequada contra fogo. Respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como interferir em atividades paralelas na circulação de pessoas e inspecionar o local e as áreas adjacentes ao término do trabalho, a fim de evitar princípios de incêndio. Isso é essencial. Essas medidas elas devem ser tomadas para todas as atividades onde comumente se emprega o trabalho a quente, assim como naquelas realizadas em áreas não previamente destinadas a esse fim. Bem, a dispersão de fagulhas, centelhas e fragmentos metálicos gerados por operações de corte, solda, pode atingir distâncias superiores a 10 metros. Sabia disso? Atingindo locais com presenças de combustíveis que não estão diretamente relacionadas à operação de corte ou solda.
Por esse motivo é que se fazem necessárias análises prévias dos locais de trabalho, principalmente antes da atividade de reparo e manutenção industrial, onde os trabalhos a quente são comumente empregados. Certo? Ao tratarmos de trabalhos a quente em espaços confinados, percebemos que existem algumas condições especiais em que podem ser realizados trabalhos a quente. Dentre elas, podemos citar as atividades executadas em espaço confinado, como, por exemplo, reparações em geleiras subterrâneas, silos, moegas, caminhões-tanque, reservatórios e tanques petroquímicos. Conforme você já sabe, é comum em espaço confinado existir a presença de vapores e gases inflamáveis. Desta forma, é obrigatório que o supervisor avalie a atmosfera do espaço confinado antes da entrada dos trabalhadores, a fim de que certificar se a entrada é segura. Isso é fundamental. Nesta avaliação, deve-se fazer o levantamento prévio dos riscos, medição de percentual de oxigênio e dos níveis de gases e vapores tóxicos e inflamáveis. Isso é necessário para que não ocorram acidentes por asfixia, intoxicação, incêndio e explosões. Imagina! Ainda, qualquer objeto necessário à execução de trabalhos que produzam calor, chamas ou faíscas devem ser previstos na permissão de entrada e trabalho, o PET. Freitas 2000 nos acrescenta que dentre as empresas de grande risco de incêndio, destacam-se as de ramo químico. Bem, neste grupo estão enquadradas as indústrias de papel, de produtos químicos, em geral refinamento de petróleos e empresas correlatas, produtos de borracha e plástico. Em virtude do grande número de substâncias e produtos finais que podem estar presentes nas indústrias do ramo químico, são vários os tipos de riscos que podemos encontrar nesses ambientes de trabalho. Desta forma, desde que existam condições propícias para isso, essas substâncias podem causar danos à saúde do trabalhador. Verdade, pode ocasionar irritação, queimaduras, intoxicações, asfixias, doenças graves e mortes. Danos ao meio ambiente também pode acontecer. Vazamentos, contaminação, poluição do ar, solo e água, além de incêndios e explosões. Olha só, como nossa disciplina refere-se a controle de riscos e sinistros, focaremos nossa atenção aos incêndios e explosões. Porém, é importante destacar que o vazamento de substâncias químicas ao meio ambiente também é considerado um sinistro. E a sua possibilidade de ocorrência deve ser avaliada no plano de emergência da fábrica. Ainda é preciso ressaltar que os riscos de danos por substâncias químicas estão presentes em todo o ciclo da vida do produto, ou seja, iniciam na compra e entrada do produto na empresa, armazenagem, transporte, utilização e manuseio, venda e distribuição e tratamento e disposição. Quando as disposições químicas trabalhadas forem combustíveis e inflamáveis, devemos obedecer às condições de segurança estabelecidas pela NR20. Esta norma, ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde do trabalho, contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades de extração, de produção, de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, também, a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos e incêndios, explosões e emissões fugitivas.
As substâncias químicas que apresentam alto risco de incêndio e explosão são inflamáveis, os explosivos, os combustíveis, os peroxidáveis, os produtos químicos e os produtos químicos nebulizados. Dessa forma, nas atividades que envolvem essas substâncias, devemos atentar para sua estocagem segura, aterramento de recipientes, controle de pressões dos equipamentos de operação e de estocagem, manutenção eficiente, uso de ferramentas que não provoquem faíscas, verificação constante das instalações e ventilação adequada nos locais de trabalho. E por fim, as indústrias dos ramos químicos apresentam alto risco de incêndio. Em virtude de quê? Da natureza dos produtos que manipulam. Olha, ok, chegamos ao fim desta aula. Agora eu quero convidar você, meu prezado cursista, a participar da nossa última atividade avaliativa. Todas as orientações sobre a atividade você encontra disponível na nossa sala virtual e com o seu tutor. Vamos lá! Ela foi feita com muito carinho para somar o seu aprendizado. Caso haja dúvidas sobre o conteúdo da semana 4, poste-a nos nossos fóruns de discussão da unidade de estudo 4. Mais uma vez, eu agradeço, meu muito obrigado, agradeço a todos pela participação e a atenção dispensada, pois essa troca de experiências sempre engrandece e enriquece o conhecimento de todos nós. Coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo dessa disciplina. Fique inteiramente à vontade em contatar-me. Aproveitem bem o material da nossa disciplina e bons estudos!